vídeo nós vamos aprender a como destronar esses falsos ídolos que o nosso coração, infelizmente, fabrica. Continue assistindo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real, e que nós estamos finalizando essa série Deuses Falsos, já falam falsos ídolos. Deuses Falsos, que foi aqui, está sendo, né, baseado no livro de Timothy Keller. É um livro que eu e Evelyn recomendamos bastante. Então, essa série nós estamos aqui trazendo um pouco do livro, né, trazendo também as nossas considerações a respeito de idolatria, que é um assunto que nós, como cristãos, devemos sempre falar, sempre ser abordado, porque, infelizmente, é o que mais acontece. E a gente sabe que a Bíblia vai condenar a idolatria, né? O nosso Deus não é um Deus que divide sua glória com ninguém. Então, vamos lá. Esse é o último vídeo, então, é baseado nos últimos capítulos desse livro, em que ele fala, né, como nós vamos destronar esses falsos deuses. Mas antes, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Então vamos lá. Os ídolos não podem ser simplesmente removidos, até porque a gente vai sempre colocar algum ídolo no lugar, né? Então, por mais que a gente queira tirar aquele ídolo, algum outro vai surgir. Mas eles devem ser substituídos pelo Deus vivo. Deus vivo. Mas não apenas na crença genérica que ele existe, né? Não basta dizer, eu acredito em Deus. Não, nós precisamos, Tim Keller vai dizer, nós precisamos de um encontro vivificante com Deus. E ele vai usar o exemplo de Jacó novamente, se eu não me engano, em um capítulo que Evelyn falou sobre o amor, né, a busca pelo amor. Ele fala sobre Jacó. Então, toda a vida de Jacó foi uma busca, né, foi uma luta para obter bênção e afirmação que ele tanto ansiava. Então, Jacó passou ali desde o ventre, pegando o calcanhar de Esaú, ali já lutando pela primogenitura. E aí a gente sabe que ele cresce, enfim, talvez com ciúme ali, aquele embate lá entre os preferidos, né? Raquel tinha predileção por Jacó, enquanto Isaac tinha predileção por Esaú. Então os irmãos já viviam nessa luta. E aí ele, enfim, consegue a bênção da primogenitura, infelizmente enganando. E aí depois ele foge, e aí ele é enganado por Labão também, ele se apaixona por Raquel, né? Então, você vê que a trajetória de Jacó foi essa, sabe? Buscando a bênção, uma afirmação que talvez ele não tivesse tido do pai, né? E aí ele também busca no amor, né? Naquela coisa, naquela beleza que disseram, né? A Bíblia diz que Raquel é muito bonita, né? Então, só que Jacó, infelizmente, vivia com vazio no coração, que é o que todos nós carregamos, né? Nós temos esse vazio. Então, e aí, chegou o momento da vida de Jacó, né? Que acontece, ele se separa do irmão, né? Porque o irmão ameaça ele de morte. Enfim, Raquel leva ele lá para casa do tio. Enfim, eles passam anos separados até que há essa reconciliação de Jacó com Esaú. Então, a gente sabe que, enfim, Jacó se prepara, que não sei o que, leva presentes. E aí, então, um dado momento, né, nesse reencontro, né, para se encontrar com Esaú, Jacó, ele se encontra sozinho. E aí ele tem o famoso encontro com Deus, né, quando ele vai lá lutar com um anjo. E aí ele foi atacado por uma figura, né, que as pessoas, né, teólogos dizem que foi uma teofania, né? Deus se manifestou ali de forma, né, uma figura, e que deslocou o quadril permanentemente, né, de Jacó. Ele ali naquela luta e tal, para enfraquecer Jacó, porque Jacó não estava dando braço a torcer, ele queria vencer aquela luta.
E aí ele vai lá e desloca, né, o quadril de Jacó e ele fica manco, realmente. Então, nesse momento, né, Jacó percebeu que estava lutando com Deus. Né, ele não fugiu. Contanto que ele fala, né, eu não vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Então, a bênção de Deus, Tim Keller vai dizer, era a única coisa que realmente importava para Jacó. E nesse momento ele vence, né, o anjo, ele fala assim, não, tudo bem, então eu vou te abençoar. Já que insiste tanto, eu vou te abençoar. Então ele entendeu que o que ele sempre buscava era a bênção de Deus. E de fato Deus o abençoou. E ali ele muda o nome de Jacó, né? Você não será mais Jacó, que significa usurpador, não enganador, e sim Israel, né? Pai das 12 tribos. E aí Jacó não merecia essa bênção, né? Então por que Deus foi tão gracioso com ele? Porque a fraqueza, Etiquela vai dizer, porque a fraqueza de Jacó aponta para Cristo. No Calvário, Cristo se tornou verdadeiramente fraco para nos salvar, suportando a maldição do nosso pecado e nos concedendo a bênção. Então, a bênção de Deus através do Espírito em nossos corações, né? Sentir-se como filho amado e aceito é o único remédio contra a idolatria. Então, presta bem atenção, né? Jesus Cristo, ele se tornou fraco, né? Para morrer por nós. E sim, e para nos conceder essa bênção da reconciliação com Deus. Hoje nós podemos ali nos aproximar do Senhor Deus e ali sim ter as nossas afeições, né? Nossos desejos direcionados para Cristo. E aí Tim Keller vai nos orientar como então identificar os ídolos do nosso coração. E aí ele vai fazer umas seguintes perguntas para que você avalie. O que absorve seu coração e sua imaginação mais do que Deus? Os seus pensamentos e devaneios buscam habitualmente alegria, conforto na carreira, bens materiais ou um relacionamento específico? Então, pensa bem o que mais tem consumido os seus pensamentos. Aquilo que facilmente você consegue passar tempo imaginando e se deleitando nesses pensamentos. Seja um vislumbre, né? Você imaginando um sonho sendo concretizado, ali ou você estando num relacionamento com uma pessoa específica, ou ali tendo alegria, prazer, se você tivesse tal coisa, a casa dos sonhos, vamos supor que você fique pensando muito na sua casa dos sonhos ou no carro, você ali dirigindo. Isso aponta para um ídolo seu, quando você facilmente se pega pensando e tendo satisfação, tendo alegria com isso. Segunda pergunta é: onde seu dinheiro flui mais facilmente? Pois Jesus disse, né? Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, nossos padrões de gastos, seja em roupas, filhos, status, enfim, revelam os nossos apegos. Então, onde você tem gastado mais seu dinheiro? O que mais você tem consumido, comprado? Aí você pode dizer, não, eu tenho comprado coisas de necessidades básicas e tudo mais. Amém. Mas aonde você se pega facilmente gastando o seu dinheiro, porque é um desejo de consumo que se você não tiver aquilo, você não será feliz. Porque o ídolo do nosso coração é justamente buscar essa satisfação, esse contentamento, essa alegria em coisas ou pessoas que não sejam Deus, né? Que não sejam o Senhor Deus. Então, no que você tem gastado? Terceira, se você ora ou trabalha por algo, mas não o alcança, você responde com raiva explosiva ou desespero profundo?
porque a sua emoção, a partir do momento que você não tem aquilo que você deseja, ela pode indicar o seu ídolo. Então, imagina se você tem orado, buscado por algo e você não está sendo atendido, será que vem aquela frustração, vem aquela raiva, vem aquela tristeza? Então, essas emoções que surgem, elas indicam se você está idolatrando aquela coisa. E isso é muito sério, gente, porque o nosso coração é enganoso e o tempo todo vai dizer, não, você não está idolatrando isso. Mas a partir do momento em que você coloca a sua afeição, né, a sua contemplação, ou aquele desejo que é lícito, ele vai consumindo o teu tempo, e mais do que Deus, você vai realmente colocando aquilo no lugar do Senhor. Isso é uma idolatria. Então, o cristão, ele deve buscar as coisas do alto e apreciar, regozijar-se e descansar no que Jesus fez por ele. Então, a libertação dos deuses falsificados ocorre quando o amor de Cristo é tão superior que ele destrona os apegos, permitindo-nos dizer de qualquer ídolo, a respeito de qualquer ídolo, porque eu tenho Deus, eu posso viver sem você. Então, gente, isso é desafiador. É você realmente dizer que aquele objeto do seu desejo mais profundo, você poder dizer, olhar para ele e dizer assim, olha, eu não preciso de você, porque eu tenho Deus. Esse é o segredo, essa é a chave que nós temos que carregar de fato, né? Dizer assim, poxa, não, eu gostaria disso, mas isso não ocupa o meu coração. Não é isso que me satisfaz plenamente, que não me dá essa verdadeira felicidade. Que infelizmente nós falamos aqui no decorrer da série, né? Os nossos falsos ídolos, eles não vão superar as nossas expectativas. Infelizmente, seremos sufocados, esmagados por essas altas expectativas que temos em relação a coisas e pessoas. Isso vai nos fazer mal. Então, a partir do momento que colocamos Cristo no lugar, as coisas vão se ajeitar. A gente passa a se relacionar com pessoas não de forma idólatra, porque a gente entende que as pessoas ocupam lá o seu lugar na sua vida, mas que não é o Senhor. Né? Então, quando o Senhor é a fonte da sua alegria e não mais as coisas, aí sim você está vivendo o verdadeiro cristianismo, né? Você está ali colocando o Senhor no seu lugar. Como primeiro lugar, você está cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, e vou completar aqui, porque Tikele vai dizer, idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas também colocar o coração inteiro em algo além de Deus. Então, não basta ser apenas uma coisa, mas às vezes você pode dividir seu coração em diversas coisas. E onde está Deus? Às vezes Deus só ocupa um pedacinho, talvez 10% do seu coração. Mas e os outros 90%? Onde você tem colocado o seu coração? Por isso que Paulo, né, vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? E Davi também, em diversos salmos, vai dizer, né, Senhor, sonda o meu coração, me conhece, né, esquadrinha os meus pensamentos, que é ali que habita, infelizmente, os falsos ídolos, certo? Então, essa é a chave, esse é o segredo para que a gente venha destronar os falsos ídolos do nosso coração. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa série também. Se você não assistiu aos outros vídeos, corre lá para assistir, até mesmo para fazer mais sentido aqui nesse vídeo, um complementa o outro. Então, um grande beijo e até a próxima série. Tchau!